Todos são bem-vindos. Já que a escola abriu as portas, estamos aqui matriculados na reencarnação para aprendizado e garantir o aprimoramento e evolução. A escola bendita de nosso lar abre as portas para cada um de nós, onde teremos a grata satisfação de ouvir nosso irmão barbacenense Erivaldo Pereira. É o famoso Didi, para nós íntimos, é o nosso Didi que está vindo falar para nós novamente. Um irmão querido, que já faz parte da família Nosso Lar, está sempre conosco, e a gente agradece por mais essa noite, estar juntos, aprendendo doutrina espírita, que traz para a gente Cristo redivivo, esse Cristo desenovelado que a Bíblia criou, que os dogmas, etc., criou, longe, insuperável, mas como um irmão que, quando passou na terra, andou lado a lado conosco e continua até hoje. Enquanto a gente não adentrar onde ele estiver, como ele disse, ele não desiste de cada um de nós, como um bom pastor. Então, nosso obrigado novamente ao Erivaldo Pereira, que os amigos espiritual ilumine, guie na palavra edificante, que caia nos nossos corações, nas nossa mente, clareando entendimento e principalmente os nossos atos, para que possamos realmente, depois de 2000 anos dizendo-nos cristãos, fingindo ser cristãos, possamos ser realmente cristãos. A alegria de viver dentro dos passos de Cristo. A gente vai numa prece, meus irmãos, buscar esse envolvimento com a espiritualidade amiga, com o nosso próprio Senhor da vida, que nos garante ela imortal. É uma vida única, como todos dizem. Vivemos uma vez, é verdade. Uma vez apenas, porque nunca pereceremos. A esse Senhor que sempre nos guarda na dificuldade, orientando-nos a viver bem, para não procurar recair nessa dificuldade que hoje nós estamos colhendo por plantação própria. Deus nos dá essa oportunidade. Nós fizemos a bagunça. Nós, na espiritualidade, suplicamos. E Ele nos concede a oportunidade. Refazer uma nova encarnação. Refazer a lição perdida do passado. Então, Senhor, nossa gratidão pelo dia, pelas oportunidades concedidas, pelo trabalho, pelo envolvimento com a família, com o vizinho, com o transeunte, na sociedade. E agora, na Casa Espírita, Nosso Lar, onde o irmão querido se desloca de Barbacena para vir trazer para nós uma palavra amiga, consoladora e esclarecedora. Que os bons amigos o intuam, protejam nesse momento que Ele irá trazer para nós a sua palavra. E, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos a vida eterna. E é participando desse banquete espiritual nessa noite, como cada cristão na sua igreja, no seu templo, busca a vós.
a sua exemplificação sublime de vida, mas também fazemos presente. Abençoe nosso companheiro com seus amigos espiritual. Irmãos, que a paz seja com todos. E, irmão, a palavra é sua, a hora é sua e pode falar. Muito obrigado. Ninguém trabalha amanhã, acho feriado aqui em Lourdes. É feriado, então tá bom. Bem-vindo, irmão. Obrigado. Queridos amigos, queridos irmãos, unidos no ideal espírita, nós vamos, em nome do nosso Mestre Jesus, dar sequência aos nossos trabalhos, aos nossos compromissos, que assumimos perante a doutrina espírita, perante a nossa atual existência aqui no planeta Terra. Quantas passagens já tivemos e quantas teremos para a gente ir se aperfeiçoando. Nós escolhemos um tema aqui para falar para vocês sobre a necessidade do trabalho. E vamos trabalhar a obra, nosso lar, nome da casa. E nós vamos encontrar em nosso lar, falando sobre a necessidade do trabalho, a fidelidade da obra com relação à doutrina espírita. Que quando foi psicografado, né, essa obra aqui, Nosso Lar, gerou muita confusão, né? Que Chico tinha mudado totalmente. Será que ele estaria normal? Por quê? Porque foi a primeira obra que veio relatar como é a vida no plano espiritual. Nós tínhamos os esclarecimentos da sobrevivência da alma, da reencarnação, tudo isso com Kardec. Mas com André Luiz ele vem descrever como nós vivemos no plano espiritual, após a nossa desencarnação. Então, para a gente começar, nós vamos ler aqui duas questões do Livro dos Espíritos, que está dentro da terceira parte, Lei do Trabalho. E nós vamos encontrar da pergunta 674 até a 686, tudo falando sobre o trabalho. Nós vamos ler duas aqui para a gente seguir depois com algumas passagens aqui do livro Nosso Lar. Então, dentro do capítulo 3, Lei do Trabalho. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? É uma lei divina trabalhar? Nós temos essa necessidade? Temos, né? E tem alguém que não gosta de trabalhar? Tem também, né? Às vezes a gente não gosta, né? Mas depois nós vamos ver que a melhor coisa que tem é trabalhar, viu? Não vamos perder tempo. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Então, quando a gente se apega demais também às coisas, né, nós vamos aumentando só as nossas necessidades. Às vezes nem tem necessidade, mas a gente aumenta, né? E os nossos prazeres, que não tem nada demais, desde que ele não nos prejudique, que o prazer venha acompanhado da alegria, que o prazer me proporcione alegria. Então não tem problema nenhum. Depois, na 675, pergunta assim: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Só isso que é trabalho? Aí os Espíritos nos respondem: o Espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então nós vamos ver que toda ocupação útil é trabalho. Então a gente falando de Nosso Lar, lá no capítulo 6, intitulado Precioso Aviso, Precioso Aviso. Então nós vamos encontrar Clarencio entrando na enfermaria, onde André Luiz está recolhido, né, já em boas condições, e vai ouvir André Luiz. E quando ele chega na enfermaria, senta e se coloca à disposição de André Luiz. E o que ele ouve de André Luiz? Será que ouve? Nós temos o hábito de lamentar, de reclamar, de ficar se queixando.
Então é tudo isso que ele vai ouvir de André Luiz. André Luiz lamenta, reclama um monte de coisa e está só lamentando. E o nosso irmão Clarencio, ali sentado, ouvindo. Olha a necessidade de ouvir André Luiz. Porque ele estava cheio de lamentações, cheio de reclamações a fazer, cheio de ideias, né, que não condiz com a condição do tratamento dele. Então, tranquilamente, Clarencio ouve André Luiz, porque ele precisava colocar para fora de tudo aquilo que ele estava cheio. Não adiantava, de início, Clarencio começar a querer conversar ou falar alguma coisa para André Luiz. Primeiro precisava esvaziar, senão não ia caber nada, né? Não ia ter espaço para o precioso aviso. Por isso, intitulado Precioso Aviso. Porque se colocasse lá o título Lamentações, também nós íamos entender. Mas é muito interessante a gente, nessas obras, poder identificar o título. Por que o título desse capítulo? Precioso Aviso. Então, olha o que Clarencio vai dizer para André Luiz. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade mental de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar novos pensamentos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Acho que é uma coisa muito natural na gente, não é? E olha que André Luiz está sendo orientado no plano espiritual, na erraticidade, com muito mais percepção do que nós aqui encarnados. Se gera doenças e doenças psíquicas de difícil tratamento, e nós vamos reencarnar, o que acontece com as doenças? Manifesta em nós. Porque o corpo é o dreno. Vai aparecer no corpo físico. Porque é aquilo que está impregnado no espírito. E a gente vai identificar, porque nós somos assim. Lamentamos, comentamos a própria dor. Às vezes a pessoa chega perto do outro, nossa, tem que ver como é que eu estou passando, não estou bem não. Isso aí não é nada, você tem que ver o que está acontecendo comigo, e etc, né? Então vai aquelas lamentações. Então o que está acontecendo com isso? Ao invés da gente estar tratando a nossa doença, nós estamos aumentando a nossa doença. Porque nós vivemos dentro da lei de causa e efeito, né? Nós estamos causando e vamos viver as consequências. Nós não vamos escapar das consequências. Portanto, hoje nós somos consequência de nós mesmos. A doença que manifesta em mim é consequência dos meus atos. E o corpo é o melhor dreno que tem para ela. Tudo que nós podemos expurgar através do corpo é que nós vamos expurgar. Porque é o nosso instrumento de trabalho. Então nós viemos aqui para trabalhar. Não foi para lamentar nem para reclamar. É para trabalhar. Então, outra coisa que ele fala, precisamos disciplinar os nossos lábios. Falar aquilo que é útil. Aquilo que tem necessidade. Que é a questão das três peneiras, né? Bom, útil e verdadeiro. Porque se dentro daquilo que eu vou falar não é bom, não é útil, não é verdadeiro, se não tiver esses três fatores, não preciso falar. É bom, é útil, mas não sei se é verdade, então não preciso comentar. Então precisa ter essas três coisas. Isso é difícil para a gente, né? Porque geralmente a gente fala daquilo que não sabe, né? Isso é muito comum ainda entre nós. Então, tem essas lamentações e ele vai receber isso. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração para o sol da divindade. Ou seja, abrindo o coração para as oportunidades que chegam até nós. Estarmos aqui reencarnados na Terra ou encarnados é oportunidade. Oportunidade de trabalho. Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade e evitar
as queixas e lamentações e falar excessivamente de si próprio. Se eu preciso falar, eu tenho que ver qual a necessidade. É bom, é útil, é verdadeiro? Então nós vamos ver isso. E é tão interessante que aí no capítulo seguinte, que é o capítulo 7, intitulado Explicações de Lísias, a gente já vai ver a mudança de André Luiz. Porque ele começa lá no capítulo 7, destacando as belezas de nosso lar. De tanta beleza que era cercado o nosso lar. De tantas belezas pelas quais ele estava envolvido. E antes, enquanto ele reclamava e lamentava, ele não percebia nada disso. Então, se a gente for prestar atenção naquilo que a gente está lendo, vamos ver, por que agora ele está destacando as belezas? Porque ele parou de reclamar e de lamentar. Aí ele passou a enxergar de maneira diferente. Isso conversando com Lísias. E Lísias, nessas explicações dele, ele vai dizer o seguinte para André Luiz: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber. Então, 3 requisitos fundamentais a saber. Esses requisitos são para nós, né? Porque toda obra que chega dos Espíritos é para nós. A gente pensa que é só lá para o André Luiz, mas que bom se a gente aproveitar aqui e chegar melhor do que a condição que ele chegou lá, né? Passar um tempo mais curto no umbral ou nem passar. Então, está servindo é para nós. 3 requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Porque desejo todos nós temos, né? Não precisa contar, mas todos nós temos, né? Saber desejar. O que eu desejo? É bom, é útil, é necessário? É verdadeiro? Terceiro, merecer. Desejar, saber desejar e merecer. 3 requisitos fundamentais para a nossa existência. Porque todos nós temos os nossos desejos. E que eles sejam realmente úteis para nós. Ou então ele coloca de outra forma, Lísias coloca para ele, né? Desejar, vontade ativa. Porque vontade de ter as coisas nós temos, vontade de melhorar a gente tem, vontade de ganhar o céu a gente tem. Mas essa vontade precisa estar ativa. Ou seja, a gente precisa estar construindo para essa conquista. Porque não basta ter vontade, precisa trabalhar. Realizar a nossa vontade através do nosso esforço. Segundo, né, saber desejar. Trabalho persistente. Aquilo que eu busco exige sacrifício de minha parte. Às vezes dor e às vezes lágrimas. Mas eu sou persistente porque eu quero aquilo ali. E eu vou vencer. Se a gente pegar as obras, ali, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, e Renúncia, né? Ali de Chico Xavier escreveu através de Emmanuel, nós vamos ver o sacrifício que faz os nossos irmãos que realmente se entregaram ao trabalho do Cristo, da essência divina dentro de cada um de nós. Né? Aí a gente vê o que a gente já conquistou perante esses irmãos. Se entregar a qualquer sacrifício para não renegar o Cristo, para não renegar a nossa essência divina que está dentro de cada um de nós. E hoje a gente não precisa passar por tanto sacrifício, né? Nós podemos fazer o que eles fizeram hoje sem sofrer tantos castigos, né? Então, para a gente já melhorou muito. Então, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Merecimento justo. Porque o merecimento, de que ele vem? Ele é a compensação daquilo que eu mesmo faço. O merecimento está na minha consciência. Vai falar, eu fiz tal coisa, Deus vai me recompensar. Não, Deus vai me recompensar, não. Eu serei recompensado por mim mesmo, pelo aquilo que eu faço. Por Deus em mim. Senão, quando eu fiz uma prece aqui, Deus me recompensou e os outros não vão ser recompensados, não. Então, nós somos recompensados por Deus em nós. Porque Deus está em tudo. Então, Deus está em nós. Então, merecimento justo. Aquilo que eu faço, eu recebo.
de volta. Isso é merecimento justo. Sem fazer, nós não vamos ter esse merecimento justo. Agora vamos lá no capítulo 13 de Nosso Lar, no gabinete do ministro. Então André Luiz, ele acorda e sente uma necessidade de movimentação e de trabalho. Necessidade de movimentação e de trabalho. Tudo no universo está em movimento. Mas que movimentação é essa que André Luiz sente necessidade? De movimentação e de trabalho. Então ele sente necessidade de ser útil. Ser útil através do trabalho. De trabalhar. É isso que ele sente, essa necessidade. Porque há quanto tempo que ele está lá em Nosso Lar sendo tratado? Dando trabalho para os outros. Então ele já reconhece a condição dele, que ele pode ser útil. Ele tem essa necessidade de ser útil. Agora ele precisa saber como. E ele, como médico aqui na Terra, o que ele queria ser lá do outro lado? Trabalhar como o quê? Como médico. Mas não trabalhou como médico. Porque é totalmente diferente daqui. Então ele sente essa necessidade. E ele é orientado por Lises a procurar o ministro Clarence no seu gabinete. E ele vai para lá cedo no gabinete do ministro. E ele chega lá cedo e vê que tem umas 3 pessoas aguardando para falar com o ministro. Porque o ministro tinha outras ocupações antes de atender o pessoal. Aí ele chama os 2 primeiros e depois chama André Luiz e uma senhora que estava lá com ele. Entra os 2. Alguém aí será que entende por que ele chama de 2 a 2? Nós aqui somos atendidos um só, né? Por que será que lá atende de 2 a 2? Quer dizer, a condição de Clarence está muito acima de nós aqui na Terra. A visão espiritual muito mais ampliada do que nós aqui. Porque se nós estamos falando aqui, se nós falamos lá de lamentações e queixas, né? Será que a gente desencarnando as nossas lamentações, as nossas queixas daqui, deixa de existir? Não, permanecem as mesmas. E será que são idênticas as nossas queixas com relação à vida? São. Porque se ele chama 2 e vai ouvir um, eu posso dizer para vocês que 99% das perguntas que um fizer ali, a resposta vai servir para o outro. Né? A gente fica até com vergonha, né? Quando está respondendo o outro. Que foi o que aconteceu com o André Luiz. Ele pensava quando ele ouvia as respostas, o que eu vim fazer aqui? Para que eu pedi audiência com o ministro Clarence? Chegando a vez deles, ele entrou junto com a senhora. E a senhora, ao ser interrogada por Clarencio, diz o seguinte: venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Então ela tinha 2 filhos encarnados. Então ela foi lá pedir os bons ofícios de Clarencio. Ou seja, né, ela queria visitar os filhos e queria prestar ajuda aos filhos aqui encarnados. Então ela pede os bons ofícios a Clarencio. Aí vamos ver como é que desenrola a conversa. Já não tolero tantas saudades, ela dizendo para Clarencio, né? E estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. E é envolvida por um choro convulsivo. Então ela vê, então a gente vê que os filhos dela não estavam em situação boa aqui não, né? Assim como às vezes nós não estamos em situação boa também não. A gente pode imaginar as situações mais difíceis que tem aqui. Ela foi informada que eles não estavam bem. E veja bem, ela está acolhida em Nosso Lar. Ela foi acolhida. Se ela sair de lá e não tiver equilíbrio, não tiver condição de auxiliar, né, provavelmente retorna para onde? Para a condição do umbral, das trevas, situações difíceis. Então nós precisamos estar equilibrados para a gente se deparar com as necessidades que está aqui. Será que realmente nós temos condições de cooperar aqui? Porque já ser acolhido em Nosso Lar já é muita coisa, né? Já está fazendo um tratamento. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Diz o bondoso ministro: mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos,
que me cabe fazer? Então ele já fala de Deus, que os desígnios de Deus são justos e santos. E ela sabia muito bem da condição dela. O que me cabe fazer? Ou seja, será que ele ia interferir no trabalho que ela tinha que realizar? Ou nas leis divinas? Não. Então ele é sincero com a irmã. E ele diz para ela, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Então, para que a gente possa ter condições de proteger alguém, a gente precisa reconhecer a nossa condição, que é humilde, e trabalhar. Porque se não tiver humilde e trabalho, nós não temos condições de auxiliar ninguém. Então, só nessa condição, espírito de humildade e de trabalho. Então, são as duas margens do nosso caminho. Eu preciso ser humilde e trabalhar para que eu tenha condições de ajudar o outro. Ou seja, eu preciso ser exemplo. Porque não basta falar, precisa ser, né? O Pai criou o serviço e a cooperação como as leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. O serviço, a lei, é uma lei divina, criada por Deus. Então, se a gente se recusa a trabalhar, a gente está prejudicando a nós próprios. Então, para quem é preguiçoso hoje, deixa de ser preguiçoso, porque está perdendo tempo. Nós estamos prejudicando a nós mesmos. Vamos ter vontade de trabalhar, a melhor coisa que tem. Vamos trabalhar. E se a gente não gosta, a gente aprende a gostar. E se a gente aprende a gostar, a gente faz com prazer, com alegria, com amor, posteriormente. Esse é o nosso dever. Não somos obrigados, mas somos obrigados a enfrentar as consequências. Então nós vamos ver essa consequência com a nossa irmã aqui. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Cobrou dela, né? Nada lhe diz a consciência, não é ele que está falando. A consciência. Será que a consciência dela estava tranquila com relação a isso? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Então ele pergunta para ela, quantos bônus horas ela tinha em benefício dela? Para que ela tivesse condições de auxiliar alguém. E ela responde, 304 bônus horas. 304. E ele fala para ela, é de lamentar, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos, e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de bônus de trabalho. Aí se a gente pegar 6 anos, né? Fala que é mais de 6 anos. Mas se a gente pegar 6 anos e multiplicar por 365 dias, vai dar 2.190 dias que ela está em nosso lar. Um pouquinho a mais, porque fala que está mais de 6 anos. E nesses 2.190 dias, se ela trabalhou 304 horas, a gente dividir por 24, não dá 13 dias de trabalho. Em mais de 6 anos, ela não trabalhou 13 dias. Sendo que lá tem um período, né, na conversa deles, nós vamos ouvir Dona Laura, com isso falando que é o período de 8 horas de trabalho a cada dia. Então, deveria ter trabalhado 730 dias em 6 anos. Não trabalhou 13. Será que já dá para entender que vai conseguir auxiliar os filhos aqui? Aí continua a conversa. Ele diz para ela, teve oportunidade de serviço na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Aí ela fala, lamentando, né, o que a gente já falou de André Luiz. Mas aquilo por lá era serviço intolerável. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Então não se adaptou. E falou que era natural não se adaptar. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. E olha que 24 horas, quer dizer, ia trabalhar 8, né? Tinha o restante de folga, mas não se adaptou. Aí ele repete para ela, coloquei-a depois entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Aí diz ela, pior, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecência, miséria.
Se lá está acolhendo nós, partimos daqui na nossa situação, o que ela ia querer encontrar lá, né? Trabalhar para os anjos, né? Aí tem que ser anjo, né? Então, não serviu para ela, falou que era pior ainda, né? Aí ele diz para ela, reconhecendo suas dificuldades, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Aí ela responde para Clarencio, mas quem os tolera, senão os santos? Fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer um. Multidão de almas desviadas. Então não serviu para ela também não. Não encontrou um trabalho para ela. Não ficaram, diz Clarencio, não ficaram aí meus esforços. Localizei-a nos gabinetes de investigação e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E contudo, talvez, enfadada com as minhas providências, a irmã recolheu-se deliberadamente aos campos de repouso. Então, ela já estava cansada, né, de tudo aquilo que ele proporcionava a ela, de oportunidade de trabalho, e se recolheu aos campos de repouso. E dizendo para ele, era também impossível continuar ali. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Então ela queria tudo tranquilo, né? Tudo paz, né? Não queria receber ali ordens de ninguém, ordens entre aspas, né? Ditar aquilo que é para fazer e como fazer, né? Então, se recolheu aos campos de repouso. Por isso que ela trabalhou menos de 13 dias esse tempo todo. Mas foi lá pedir ajuda. Aí ele disse para ela, pois note, minha amiga, o trabalho e a humildade são duas margens do caminho de auxílio. Nós já falamos, está até repetindo, né? O trabalho e a humildade são duas margens do caminho de auxílio. Humildade e trabalho. Se o caminho é reto aqui, então eu devo estar amparado pela humildade e pelo trabalho para que eu siga em frente. Vai ter sacrifício, vai ter dor, vai ter dificuldade. Mas o caminho é esse, não tem outro caminho não. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Então nós precisamos de irmãos que se dedicam, né? Como amigos, cooperadores, protetores e servos. Ou seja, aquele que serve a Deus. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Ou seja, nós precisamos sintonizar com a lei divina. No caso aqui, nós estamos falando com a lei de trabalho. E ser humilde. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. Então, se a gente não coopera, como é que nós vamos atender com eficiência? O cirurgião que não praticar, como é que ele vai fazer cirurgia ali no paciente dele? Então, primeiro ele pega ali o professor, acompanha, vê como é que é e começa a prática acompanhada. Até chegar ao ponto que ele não precisa de ser acompanhado pelo outro, ele já sabe o que fazer com segurança. E assim somos nós. Quando a gente estende a mão para quem está na nossa retaguarda, quem estava na vanguarda estende a mão para nós. Lei de causa e efeito. Nós somos apenas instrumentos que Deus se serve para trabalhar em favor uns dos outros, ou seja, em favor de nós mesmos. E hoje, aqui na nossa existência na Terra, o melhor instrumento é o corpo físico. E esse instrumento nós devemos utilizar. Regido, comandado pelo Espírito, pela mente, pelo ser que nós somos. Começar a tratar bem o nosso corpo. Começar a modificar os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos. A mudança é constante, para que a gente tenha condições de auxiliar. Aqui é o melhor momento que nós temos. Aí ele começa a dar vários exemplos para nossa irmã. Primeiro exemplo que ele dá. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. Quem se alimentou aqui hoje? Todo mundo?
Lembrou de agradecer? Pensou naquele que cultivou o alimento que chegou à nossa mesa? Nós fazemos isso todo dia. O suor, a lágrima, o sacrifício, as horas de serviço, o peso. Será que a gente lembra disso? Ao saborear o alimento? Ou será que ele caiu do céu, chegou de graça ali para nós? De tudo aquilo que nós temos na nossa mesa, que nos alimenta o corpo físico. Porque se nós realmente agradecemos por esse alimento, nós estamos nos alimentando espiritualmente. Porque estamos reconhecendo o esforço de cada um para que a gente tenha o pão à nossa mesa. Então ele começa a dar exemplo. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhe as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. Todo mundo tem o hábito de falar bem do patrão. Ninguém fala mal do patrão, não, né? Todo mundo fala que o patrão é o melhor patrão que tem, não é? E na realidade é, né? Porque se eu sustento a minha casa através do serviço que eu tenho, o patrão, ele é bom. Porque leva o sustento para o meu lar através dele. Mas a gente tem o hábito de reclamar. Ao invés da gente fazer o quê? Ter vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo, fazendo o nosso esforço para que a gente melhore. Para que a gente seja promovido, para que a gente tenha um outro emprego melhor, mas nós precisamos fazer esse esforço. E fazer bem feito aquilo onde nós estamos colocados. Jamais falar mal do local que a gente trabalha. Porque nós dependemos dele. Necessidade do trabalho é uma lei natural. É uma lei divina e nós temos necessidade dele. É ele que nos conduz para a nossa perfeição. O servidor que obedece construindo conquista os superiores, companheiros e interessado no serviço. Então, quando a gente obedece construindo, ou seja, quando a gente é útil realmente naquilo que a gente faz, nós começamos a conquistar as outras pessoas, aqueles que estão envolvidos com nós no nosso trabalho. E a gente torna o nosso ambiente de trabalho muito mais agradável e muito mais produtivo. Então a gente precisa valorizar. Isso dos dois lados, né? Tanto o chefe deve valorizar o subordinado, como o subordinado valorizar o trabalho que ele tem. Isso está para nós no Evangelho, tem um dos capítulos que vai falar, né? Como o subordinado deve atender o trabalho dele e aquele que manda também, como ele deve tratar, de maneira que ele possa crescer, que ele possa evoluir. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Nenhum administrador intermediário, ou seja, entre um e outro, né, nós estamos sempre intermediários. A gente pode ser dono das coisas aqui na Terra, mas tudo foi criação divina. Acima de nós, no plano espiritual, tem alguém. Nós já temos o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda. Então não vamos achar que nós somos melhor do que ninguém, não, que nós não somos intermediários, porque nós somos. Então, tudo obedece à lei de Deus. E a gente precisa aprender a fazer isso. A amar a nós mesmos, através daquilo que a gente realiza. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. O serviço útil, ou seja, a necessidade de ser útil que André Luiz manifestou, pertence a Deus. Por isso é uma lei divina. É uma lei natural. É uma lei da natureza, que está em nós. A necessidade de ser útil. E nós precisamos ser úteis como nós somos. Não é como o outro é, não. Eu preciso conquistar a melhoria. Porque cada um de nós é uma individualidade. E nós vamos conquistando em nós mesmos as nossas potencialidades. Nós teremos existências infinitas, né? Para sempre. Que o nosso irmão falou na prece ali.
Então nós teremos a oportunidade de realizar todos os trabalhos. Não precisa ficar com inveja, nem com ciúme do outro, não, que nós vamos ter oportunidade também. A gente só precisa aproveitar bem a nossa, na qual nós estamos inseridos. Depois de pequena pausa, continuou. Olha o que ele diz para ela, hein? Deu todos esses exemplos e diz para ela: que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Todas as oportunidades de trabalho ela não suportou. Então o que ela ia vir fazer? E continua: não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá, como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Quer dizer, na condição espiritual dela, ela ia vir aqui como uma paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Então, sem humildade, sem trabalho, nós não vamos prestar socorro justo. Então, com certeza, se ela viesse aqui encontrar essa situação, ver a situação dos filhos, o que ele ia fazer? Querer ajudar sem ter condição de prestar socorro justo. Aí o que a gente conhece como isso, como tem essas influências? Processo obsessivo. Tanto dos filhos para com a mãe, como a mãe para os filhos, querendo ajudar. Não que a intenção fosse essa, mas que não tem condições de ajudar, de prestar um socorro justo. Então ela seria uma mãe paralítica. Uma mãe incapaz de usar os instrumentos de que os filhos têm necessidade. De atender as necessidades do filho, na condição espiritual. E será que nós não somos paralíticos do espírito, não? Em quantas situações nós somos, não? Às vezes a gente melhora, mas dali a pouquinho a gente escorrega de novo. Então ele chama essa atenção para nós. Que a gente aproveite bem esse momento, para quando a gente chegar do lado de lá, a gente passar um período curto de tratamento e começar a fazer alguma coisa. Trabalhar humildemente. Para que qualquer um de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faça necessário a interferência de muitos que tenhamos ajudado por nossa vez. Então a gente precisa ajudar a muitos para que a gente tenha condições de ajudar. Porque é através do muito que a gente ajuda, que a gente se ajuda, que a gente se conquista e tem condições de ajudar os outros. E volto a falar, é aqui que nós vamos trabalhar isso. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Os que não cooperam não recebem cooperação. Se não me falha a memória, está lá na introdução do livro Paulo e Estevão, que Emmanuel vai dizer para nós assim: sem cooperação não existiria amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. O amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então nós precisamos desenvolver essa força em nós, ou seja, desenvolver o amor que está em nós. Nós somos filhos do amor, mas ele está em construção, em desenvolvimento. É isso que nós precisamos fazer, e é através do trabalho que nós vamos desenvolver. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou, nem mesmo a simples simpatia? Quer dizer, ela não era simpática a ninguém, né? Porque o serviço não serviu para ela, não conquistou a simpatia de ninguém. Então como que ela vai servir, né? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Volte aos campos de repouso e reflita. E essa reflexão é que nos orienta Santo Agostinho. Quando nós vamos repousar no nosso lar, na nossa casa, na nossa cama, no nosso quarto, à noite, será que a gente reflete sobre o nosso dia?
Então a gente precisa refletir. Para que quando a gente busque ajuda ao nosso Pai de infinita misericórdia, aos bondosos espíritos, a gente realmente seja atendido. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aí eu vou refletir, será que hoje eu fiz tudo que eu podia? Para que eu tenha condições de auxiliar, auxiliando a mim mesmo? Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Examinaremos o assunto, né, posteriormente com a devida atenção. Então, Clarencio, na condição de espírito superior, ele não é bonzinho, ele é bom. Mas ele cumpre a lei de Deus. Ele não vai fazer por ela. Cada um de nós precisa fazer por nós. Mas ele orienta, ele esclarece. É o que faz a doutrina espírita com cada um de nós. Que é o Consolador prometido. Por que consola? Porque esclarece. Quando a gente vê falar, geralmente no mês de setembro, né, trabalha-se aí a prevenção da vida, né, a valorização da vida, suicídio não. E por que tratando do suicídio a gente fala de valorização da vida? Porque a doutrina espírita sabe explicar, conhece, e nós sabemos explicar para o outro as consequências do suicídio, que são as piores possíveis. Então só consola aquilo que esclarece. E através das consequências nós podemos auxiliar aos nossos irmãos que têm essas ideias. E elas podem avançar. Nós temos muitos conflitos. Nós temos muitas partes aí do livro Nosso Lar, muitas conversas, a gente prestar bastante atenção no que tem ali, nós vamos ver quanto esclarecimento que tem. A ideologia de gênero, por exemplo, nós vamos encontrar lá Dona Laura, né, conversando com Lísias, e ela falando de alma masculina e alma feminina. Espírito tem sexo? Não. Mas não está falando de espírito, está falando de alma masculina e alma feminina. A alma é o espírito encarnado. Então o que quer dizer alma masculina e alma feminina? Se eu reencarnei 10 existências como homem, qual é o meu psiquismo? Masculino. Se eu reencarnar como mulher, o que predomina em mim? O psiquismo? Masculino. É fácil lidar com isso? Não. Mas também não é para levar uma libertinagem. Porque nós vamos lidar com isso. Então, a alma feminina e a alma masculina é aquilo que está impregnado em nós, no nosso psiquismo. E nós vamos trabalhando através da humildade, do reconhecimento, para a gente ir se desprendendo disso. Agora, quem sabe disso? Quais as famílias que sabem orientar? Agora, por outro lado, também, independente do psiquismo estar impregnado, como o espírito que já vem com aquilo, nós também podemos influenciar aqui e impregnar esses espíritos. Porque lá no livro dos Espíritos, quando nós perguntar, influencia os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influencia a tal ponto que de ordinário, ou seja, de comum, são eles que vos dirigem. Então, uma mãe que tem 3 filhos homens e queria ter uma menina, não tem, vem mais um quarto que é o menino, ele trata ela como menina, ela influencia o psiquismo dele? Influencia. Gera dúvida, gera conflitos. E tudo é misericórdia divina. Tudo a gente precisa tratar com muito respeito, com muito carinho, com muito amor. Sem desfazer de nada, nem de ninguém. Mas precisamos fazer a nossa parte. Entender a lei de Deus. Para aquilo que nós estamos aqui. No próprio livro Nosso Lar, tem um dos capítulos lá, que tem uma descrição para nós, que Dona Laura também, ela que vai falar, né? Que a mulher é o vértice, né? É o vertical e o homem o horizontal. Formando um ângulo reto. E a união desses 2 ângulos, né, forma o lar, a família. O que significa o horizontal?
a razão. Aquela parte que é mais bruta, mais grosseira, que é do homem. A mulher já está no vertical, que trabalha muito mais o sentimento, o amor. Então, nesse ponto aí, nós levamos desvantagem com as mulheres. Elas estão à nossa frente. Existe exceção, né? Mas a maioria, a alma feminina está na nossa frente. Porque ela trabalha muito mais o sentimento, o amor. Ela gera no seu ventre uma outra existência. Ela está muito mais envolvida com a lei de amor, com a lei divina, do que o homem, que é aquele que sustenta. Então nós deveríamos compreender bem isso, para a gente unir bem essas duas partes. Um apoiando o outro. É uma necessidade que nós temos. Outra questão que nós vamos dizer aqui, que tudo que nós fazemos aqui é com relação àquilo que faz com que a gente possa evoluir, que a gente possa melhorar. André Luiz, como médico aqui na Terra, relata lá para nós que ele atendeu 6.000 pessoas em consultas gratuitas. 6.000 pessoas. Mas ele atendeu por atender sem intenção nenhuma. Nem de levar vantagem espiritualmente, nem politicamente, nem como médico, nada. Atendeu por atender, como se fosse uma diversão para ele. E adivinha quantas pessoas lembrou dele, dessas 6.000? Uma? Um pouquinho mais. 15 pessoas. Imagine se ele tivesse atendido 100 pessoas com carinho, com recepção, com amor, com caridade mesmo. Provavelmente, né, pelo menos 80% ia orar por ele. Mas essas 15 pessoas que oravam por ele, o auxiliou muito no plano espiritual. Ele foi muito auxiliado. Então aquilo que nós fazemos, uma necessidade de trabalho, é uma necessidade natural que está em nós. E a gente precisa fazer bem feito. Porque tudo que a gente faz bem feito e auxilia alguém, essa pessoa vibra em nosso favor. Ela vibra em nosso favor. Nós entramos em sintonia com os amigos espirituais. E nós favorecemos a atmosfera do mundo em que nós vivemos. Então nós precisamos ter essa compreensão da necessidade de serviço. Trabalhar. Que é melhor a gente falar de serviço do que de trabalho, né? Que trabalho parece uma obrigação, mas o serviço é de servir, servir a lei divina que está em nós. Não é um castigo. E o trabalho já foi encarado como um castigo, né? Mas servir não, servir a Deus nunca é um castigo, porque o Pai nos serve o tempo todo. O nosso Mestre Jesus nos acompanha de perto desde que fomos criados. Ou seja, desde que nós fomos criados como seres humanos, Jesus já era perfeito e já nos acompanhava. Ele está ao nosso lado. E a oportunidade de trabalho, ela chega para nós a todo momento. Só não trabalha quem não quer. Se a gente ficar muito no campo de repouso, né? A gente vai ter muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade e vamos dar muito trabalho para os outros. Então vamos trabalhar. Vamos ser úteis. Ok? Alguém quer complementar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Tem alguém com vontade de trabalhar? Diminuir a vontade de ficar à toa? É a vontade de ser útil, porque isso está inato, isso vai acontecer conosco. Não adianta a gente querer fugir disso, porque todo mundo tem vontade de ser útil. Uma hora nós vamos despertar em nós essa vontade. E que seja agora, né? Vamos trabalhar. As duas margens do caminho, humildade e trabalho. Para que a gente possa atingir o alvo. Conquistar a nossa melhoria. A perfeição, seguindo Jesus, modelo e guia. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos nós. Gratidão a todos.